Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Mais um ônibus queimado por criminosos. Insegurança e transtorno. O fogo atingiu casas e deixou moradores sem energia elétrica em bairro da Serra. Confusão durante festa de aniversário. Um policial militar foi preso depois de atirar durante o evento. O caso da menina capixaba vítima de estupro. O secretário de Saúde fala que a criança precisou ser forte para fazer valer o direito ao aborto autorizado. E o TN mostra que o abuso sexual contra menores aumentou ainda mais durante a pandemia. O estado já registrou 259 casos só esse ano. E o capixaba parece que esqueceu que a pandemia ainda não acabou. O fim de semana teve bares lotados, gente sem máscara e até fila de espera. A paralisação de rodoviários continua. A semana começou sem ônibus em vários bairros de Vila Velha. E ainda arte para realizar sonhos e vencer barreiras interiores. O TN te apresenta as telas pintadas pela menina Alice. As cores e as formas ajudaram a vencer a timidez e, aos poucos, o trabalho da capixaba ganha o mundo. Começamos a semana com emoções, agora no TN1. Mais um ônibus do Transcol incendiado por criminosos, desta vez na Serra. O repórter Luciano Rosetti traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia para você, Luciano. Exatamente, bom dia Ingrid, bom dia Georgia, amigo do TN, exatamente o que vocês falaram agora, né? E inclusive tem um dado muito alarmante a respeito disso. Nesse ano até agora, ocorreram mais de 10 casos de ônibus incendiados aqui na Grande Vitória. O último deles ocorreu ontem à noite por volta de 11h30, no bairro Campinho da Serra. O ônibus fazia sua última viagem quando foi abordado por 2 criminosos armados. Eles invadiram o coletivo, renderam o motorista e acabaram colocando fogo no veículo. A comunidade do local até ficou sem energia por causa disso, por causa do fogo, né? Tamanho, o volume do fogo, né? A altura do fogo acabou afetando a comunidade e eles ficaram sem energia por conta desse incêndio no ônibus. A repórter Suzy Faria fez uma reportagem completa sobre esse caso e dá mais detalhes para a gente a partir de agora. Vamos ver. O incêndio começou por volta das 11h30 da noite na rua principal do bairro Campinho da Serra, na Serra. O ônibus linha 866, Planalto Serrano Terminal de Laranjeiras, fazia a última viagem, quando foi abordado por 2 homens. Eles atearam fogo no coletivo e, ao fugir, levaram o celular do motorista. A rua Vitória Régia é estreita e ladeada por residências, o que levou desespero aos moradores. E a situação aqui em Campinho da Serra, por pouco não fez uma vítima, uma manicure de 59 anos. É que ela acordou assustada com um ônibus pegando fogo bem em frente à casa dela. Ela mora no quintal desta casa verde aí. E de acordo com a irmã, o susto foi tão grande que ela infartou. A manicure é irmã desta senhora. E foi para ela que a manicure ligou pedindo ajuda. Quando eu pego o telefone, eu vejo uma ligação da minha irmã. Ela já não falando mais direito. Me acode, chama o SAMU, alguém vem aqui porque eu estou morrendo. Esse infarto que ela sofreu foi por conta do que aconteceu aqui? Com certeza, porque ela não estava assim, ela estava bem. Eu sei que ela tem problema de pressão alta e tudo, mas isso aí, ela inalou aquela fumaça e levou um susto muito grande, foi onde que aconteceu isso tudo. O fogo impediu a passagem de carros e que moradores saíssem de casa. O relógio de energia, os fios da rede elétrica e telefone derreteram. O registro da água também. De manhã, funcionários das redes de telefonia e internet trabalhavam no reparo, mas os moradores continuavam sem energia, como o seu Carlos. Ele trabalha como motorista e nos finais de semana reforça o orçamento vendendo frango assado. Sem energia, já pensava no prejuízo. Estava no trabalho, aí minha esposa me ligou, mandou os vídeos para mim, foto estava acontecendo. Foi incendiado um ônibus aqui na Avenida Vitória Régia aqui e causando prejuízo, né, para todo morador aqui. E nós que trabalhamos aqui com galeta final de semana, né, e desde ontem que os frios estão tudo desligados, né? Tá os frangos descongelados, coxa sobre coxa, coxa de galinha que a gente vendemos também, né?
Então, um prejuízo que vai causar para mim meu bolso aí. Prejuízo que foi causado pelo vandalismo e que os moradores ainda contabilizam. O motivo do incêndio ainda será investigado. Dessa vez, nenhum bilhete foi deixado no local. Nos outros incêndios que aconteceram há alguns dias, a reivindicação tinha como motivação o retorno das visitas aos presídios. Pois é, que coisa, né? E em nota, a EDP informou que 30 famílias foram afetadas pela falta de energia. A energia no local ainda não foi restabelecida, mas os profissionais estão lá no local, lá no bairro Campinho da Serra, tentando restabelecer a energia o mais rápido possível. A polícia também enviou uma nota informando que nenhum criminoso ainda foi identificado, nem localizado e que ainda não sabe qual foi a motivação do crime, se tem a ver com o lance dos presídios ou não. Vamos aguardar mais informações para tarde, né? Ingrid e George, volto com vocês. Tá certo, Luciano. Obrigada aí pelas informações. E olha, uma festa de aniversário terminou em confusão em Vila Velha. Um policial militar acabou preso depois de atirar para cima durante o evento. Além dele, outras 4 pessoas foram detidas. O fato aconteceu por volta das 2 horas da madrugada no bairro Ataíde, em Vila Velha. Foi dentro desse espaço usado como cerimonial. Viatura estava passando em patrulhamento quando os policiais ouviram os disparos. Imaginando que poderiam ser o alvo, os policiais militares pediram reforços. Quando o reforço da Força Tática chegou, os policiais se dividiram e entraram neste local onde estava acontecendo a festa. Parte pulou um muro, a outra entrou pelo portão e começaram a fazer uma revista nos convidados. Com 2, encontraram armas, uma pistola e um revólver. Mas os convidados passaram a falar que quem tinha efetuado os disparos não seria nenhum deles, e sim um policial militar. Isso mesmo, um soldado que é lotado aqui no 4º Batalhão, em Vila Velha. O soldado se apresentou, entregou a arma e confirmou que ele sim tinha efetuado esses disparos. Os policiais que estavam atendendo a ocorrência verificaram que no carregador da arma, que pertence à Polícia Militar, das 15 munições, haviam 6 intactas. Segundo quem estava na festa, o policial tinha efetuado disparos para o alto em comemoração ao aniversariante. E o irmão dele teria repetido o gesto em seguida com a mesma arma. O soldado acabou detido pelos colegas e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ele estava sem identidade funcional e sem documento de posse da arma. Junto com ele, outras 4 pessoas foram detidas. 2 por estarem portando a arma sem documentos legais e 2 por desacato, por xingarem os policiais. O dono do local, em contato com a nossa produção pelo telefone, disse que emprestou a área para um amigo que iria comemorar o aniversário no local. Olha, a Polícia Civil informou que o militar de 29 anos foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Os suspeitos de 19 e 26 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por porte ilegal de arma de uso permitido. Os 3 pagaram fiança e foram liberados. Pois é, os outros 2 conduzidos, uma mulher de 35 anos e um homem de 26, assinaram um termo circunstanciado por desacato e também foram liberados. Agora o caso da menina capixaba de 10 anos que interrompeu uma gravidez porque foi vítima de estupro. O tio é o principal suspeito. Ele está preso. Em entrevista ao Folha Press e publicada no Tribuna Online, o secretário de Saúde do Espírito Santo falou sobre o aborto autorizado pela Justiça. Nésio Fernandes disse que a criança e a avó dela precisaram ser muito fortes para fazer valer os direitos da interrupção da gravidez. Segundo Nésio, um obstetra deu aval para a menina de 10 anos parir e quase todos os profissionais que a atenderam tentaram desencorajá-la. Na entrevista, o secretário afirma que a criança teve que passar por cima do conselho tutelar e de profissionais de saúde para conseguir ter sua decisão respeitada. Vale destacar um trecho da entrevista em que o secretário diz, abre aspas, o Estado vai ser mais justo quando a gente puder superar a hipocrisia de que crianças pobres precisam suportar a dor e a marca da violência ao longo de suas vidas, enquanto vítimas das classes média e alta conseguem ter acesso a serviços e a reparações.
Fecha aspas. Pois é, o Nésio Fernandes acrescenta que o Estado conseguiu responder de maneira muito rápida a um assunto que poderia ter um desfecho catastrófico. Uma situação de violência monstruosa, nas palavras do secretário. Em relação ao vazamento de informações sigilosas que revelaram dados da menina, Nésio afirma que existe uma investigação por parte do Ministério Público do Espírito Santo, investigação do Ministério Público de Pernambuco, onde o aborto foi feito, e também administrativas em diversas instâncias. A criança está sendo amparada pelo programa Provita. Vai ganhar novo nome, novo endereço e todo o amparo psicológico para que consiga superar o trauma que viveu desde os 6 anos de idade. Que bom que terminou assim. E durante a pandemia, a violência sexual infantil aumentou de forma preocupante. Só esse ano, o Espírito Santo registrou 259 casos de abuso. Um crime, na maioria das vezes, cometido por familiares ou pessoas próximas. O medo impede a denúncia. Por isso, é importante estar atento aos sinais. Por hora, 4 crianças ou adolescentes são vítimas de abuso no país. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Só este ano, 259 vítimas no Espírito Santo. Nos últimos dias, o tema foi destaque não só aqui no estado, mas também em todo o país. Principalmente depois que a Justiça autorizou o procedimento de interrupção da gestação da menina de 10 anos que ficou grávida após o estupro do tio. Diante da decisão, grupos contrários ao aborto protestaram em frente ao hospital onde a criança foi internada, isso no Recife. Exposição, dados sigilosos vazados. Crime. Se não bastasse o que já sofreu, os abusos constantes do tio, a vida de uma criança virou de ponta cabeça. A família aceitou mudar de nome, endereço, recomeçar. E o que dizer para uma mãe que flagra o abuso da própria filha? A adolescente, ao saber do caso, pensou em até tirar a própria vida. O mundo dela desabou. Acabou naquele momento ali. No mesmo dia ela tentou suicídio. Pouco mais de um ano após esse crime, mais uma denúncia. Dessa vez, o suspeito, que é soldado da Polícia Militar, teria abusado da própria filha, de apenas 13 anos. Segurou ela e tirou a roupa dela, deixando ela completamente nua, e ele fez sexo oral nela. A gente tem visto que ultimamente os casos de violência contra crianças e contra adolescentes parece que tem aumentado, né? Tem vindo à tona com mais frequência. Mas será que com a pandemia é isso mesmo que aconteceu? Houve um aumento da violência, não só contra crianças e adolescentes, mas a violência dentro de casa, por conta do isolamento? Para essa especialista neuropsicopedagoga, o isolamento pode sim influenciar. E há ainda alguns fatores que podem agravar a situação. O desemprego, o cerceamento do ir e vir, alguns pais, alguns familiares que já possuem alguns transtornos e que acabam se agravando, o aumento da utilização de substâncias não lícitas. Nós temos as crianças que no período de isolamento não podem sair, não pode ir a um parquinho, não pode encontrar com os amigos, não está podendo ir para a escola e acaba sendo um pouco mais agitada dentro de casa. O pai, a mãe ou alguma pessoa próxima que cuide também dessa criança e desse adolescente, que já tem os seus problemas também devido às circunstâncias, pode perder a paciência. É muito importante que a família fique atenta aos sinais. O abuso pode ser percebido. Olha, as crianças que são abusadas, elas começam a sentir medo, começam a demonstrar pavor quando o agressor chega perto. Não querer comer é outro indicativo. Estado de tristeza, não quer mais brincar. A negativa da interação com os outros são indicativos. Ânsia de vômito é um indicativo. Quem tem crianças e adolescentes no mesmo contexto familiar precisa estar atento. Nós temos livros voltados para a depressão infantil, livros que apontem para possibilidades de abuso infantil. O conhecimento é a maior arma que nós temos. Eu falei no início da matéria, mas eu vou repetir, eu vou reforçar. Só este ano, 2020, e olha que a gente ainda está em agosto, 259 casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados no Espírito Santo. E um detalhe é que esse número
pode ser ainda maior. E um outro detalhe que preocupa é que, na maioria das vezes, os agressores, os abusadores, fazem parte da própria família da vítima. Esse delito tem como perfil do abusador, muitas vezes, alguém inserido no seu círculo social, no seu círculo familiar, alguém que está próximo à vítima, próximo a essa criança e adolescente. Nós acreditamos que exista uma demanda reprimida em relação à apuração desse tipo de delito. Isso porque, muitas vezes, essa vítima acaba noticiando que foi abusada fora da sua residência. Então, nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, muitas crianças estão confinadas dentro de uma residência. Isso acaba oportunizando o abusador chance, mais tempo com essa vítima para que ele consuma esse crime. Que realidade triste, né? E as meninas são a maioria das vítimas de abuso sexual. Violência que pode gerar uma gravidez, o que nos leva a outro dado grave. No Brasil, são feitos 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos, vítimas de estupro. Monstruoso, né? No caso da menina violentada em São Mateus, o exame de DNA que vai comprovar se foi mesmo o tio o responsável por engravidar a criança deve sair a qualquer momento. O suspeito alegou que outros homens podem ter cometido o abuso. No bairro Itararé, em Vitória, câmeras flagraram um atropelamento e bem estranho, por sinal. É que o motorista tinha espaço suficiente para passar pela rua, mas parece ter jogado o carro em cima do pedestre de propósito. A vítima foi imprensada ainda contra outro veículo. Repare nesse homem que entra na rua. Ele vai tranquilo, nem sequer olha para trás para ver se vem algum carro. Um tempinho depois, esse carro branco também entra, mas nada acontece aí, porque afinal o carro está bem devagar. Agora, observe essa outra cena. O homem continua andando. O veículo para algumas vezes na rua. Dá até a impressão que espera essas duas pessoas passarem. Ali são moradores locais. Agora, o estranho acontece. O motorista volta a rodar e, ao passar perto do homem, o imprensa contra a caminhonete que está estacionada. Os moradores olham a cena e parecem nem acreditar. Veja de novo. Apesar de ter espaço, o carro branco imprensa o pedestre contra a caminhonete estacionada. Espera um pouco e depois vai embora sem prestar socorro. A ajuda que veio foi da família desta senhora, que prefere não aparecer. Eu achei que teria batido. Aí eu saí do quarto, aí eu ouvi uma voz de uma mulher e falei, o que aconteceu? Aí eu vi na varanda e vi o rapaz caído. Aí logo em seguida meu marido já desceu para ver o que tinha acontecido. Estava sangrando demais da conta. E o que ele contou de primeira mão assim que aconteceu? Contou assim, foi um carro branco que me atropelou. O carro branco, o cara fugiu, ele só falou assim. Os moradores aqui da rua não conseguem entender a causa desse acidente. Isto porque o motorista entra aqui na via em baixa velocidade. Chega até a parar o carro por algumas vezes, antes de começar a circular e provocar o acidente mais ali à frente. As câmeras de segurança conseguiram pegar a placa e, através dela, se identificou o dono do veículo. Seria um guarda municipal de Vitória, que inclusive já foi preso outras vezes por dirigir embriagado. A polícia agora vai confirmar essa informação, se era o guarda que estava dirigindo o veículo. Esse morador achou estranho a conduta do motorista. Foi muito estranha a situação do que aconteceu, porque você vê que ele para antes, passa duas pessoas, depois ele realmente ele não acelera, ele realmente joga o carro em cima, imprensa na caminhonete do meu pai e vai embora. É um negócio assim, a gente fica se perguntando, será que ele teria coragem realmente de fazer uma situação dessa, de imprensão, um cara sobre outro carro? É a pergunta que a gente fica se perguntando. Olha, de acordo com a PM, o condutor do veículo realmente fugiu após o atropelamento. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e relatou que não tinha interesse em representar contra o condutor. A ocorrência foi encerrada no local. Estranho, né? Olha, em Linhares, no norte do estado, um menino morreu atropelado e outro ficou ferido na BR-101. De acordo com testemunhas, os dois meninos seguiam por uma das faixas da pista e, ao tentar atravessar, foram atingidos por um carro.
Henrique dos Santos Batista, de 9 anos, morreu na hora. O colega, um adolescente de 12, foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares. Eles tinham ido soltar pipa às margens da rodovia e voltavam para casa quando o acidente aconteceu. E 2 motociclistas morreram depois de bater a moto contra um poste na rodovia do Contorno, em Cariacica. Testemunhas contaram que os acidentes no local são frequentes. O piloto e o carona estavam de moto quando, ao passar por esse trecho da rodovia do Contorno, próximo do bairro Santana, bateram neste poste da iluminação central. A pancada foi tão violenta que entortou o poste. As 2 vítimas voaram por cima do guarda-reio, caindo do lado da pista que está interditada por obra. Para vocês terem noção da gravidade do acidente, o piloto, quando perdeu o controle do veículo, bateu com a moto naquele poste ali. A cerca de 10, 15 metros, nós encontramos um dos capacetes, exatamente onde eu estou aqui. E daqui a mais 20 metros distante, nós encontramos o segundo capacete aí, ó. As 2 vítimas do acidente não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Uma das vítimas foi identificada como sendo Carlos Eduardo Ribeiro dos Santos, de 35 anos. Era ele que pilotava a moto. A outra vítima, o carona, não tinha sido identificada. Seu Beneilton trabalha de vigia há 6 anos nesse trecho e já nem conta mais a quantidade de acidentes que viu. Um deles foi o da madrugada de domingo. Muito comum, muita irregularidade, imprudência de motorista que não respeita a sinalização. Além dos acidentes, quem trabalha e mora por aqui, conta ele, corre ainda mais riscos. Ao querer atravessar a pista, por exemplo, e se sobrevive, ainda tem que pedir aos céus para não ser assaltado. Muitos assaltos. Os caras 6 horas da manhã roubando o trabalhador. Eu, inclusive, Beneilton, saindo para o serviço, fui roubado aqui na rua Amazonas. 2 caras me levaram com uma Twista amarela, a placa dela é MSC 9B72, os caras estavam armados. Bom, sobre a insegurança no trânsito no local, nós entramos em contato com o DENIT, mas ainda não tivemos resposta. Olha, gente, foi uma manhã de transtorno, viu? A semana começou sem ônibus em vários bairros de Vila Velha. Trabalhadores de 2 empresas decidiram fazer uma paralisação surpresa. Nenhuma linha das viações Praia Sol e Vereda deixaram a garagem. Com isso, pontos de ônibus ficaram lotados. No terminal de Vila Velha, passageiros esperaram horas para conseguir embarcar. Pouco depois das 7 da manhã, a paralisação acabou. Segundo o Sindicato de Rodoviários, o protesto foi em apoio aos colegas da aviação metropolitana que estão com o pagamento atrasado e cruzaram os braços na semana passada. Nesse momento, uma assembleia está acontecendo. Nela será decidido se os funcionários voltam ou não a trabalhar. A disputa por pontos de tráfico de drogas por pouco não tirou a vida de um trabalhador. Foi no bairro Central Carapina, na Serra. Bandidos de gangues rivais se enfrentavam no meio da rua. O homem, que não tinha nada a ver com a história e voltava para casa, acabou baleado no peito. O fato aconteceu próximo da Matinha, em Central Carapina, na Serra. Era por volta de 7 horas da noite, quando gangues rivais começaram a se enfrentar numa troca de tiros nesta região. E essa guerra entre gangues rivais acabou fazendo uma vítima. Um rapaz de 18 anos de idade que passava na hora do tiroteio e acabou sendo atingido por um disparo na região do abdômen. Ele foi socorrido para o hospital e estaria em estado grave. O rapaz não tem nada a ver com essa guerra. Trabalha com o pai entregando marmita. Na região, o silêncio de quem prefere não se envolver nessa guerra, que na maioria das vezes atinge inocentes. A vítima continua internada, a polícia já investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso. E mais uma vez a gente mostra flagrantes de aglomeração em bares da Grande Vitória. Em Vila Velha tinha até fila do lado de fora. E um detalhe, esses estabelecimentos não poderiam estar funcionando. Pois é, isso porque Vitória e Vila Velha continuam em risco moderado para o contágio da Covid-19. É o que mostra um mapa de risco atualizado. Olha quanta gente aglomerada. Esse flagra aí é no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, aqui na capital. Tem gente até do lado de fora dos estabelecimentos. Reparou se alguém está usando máscara?
Pois é. Mas à noite é a vez de Vila Velha, no bairro Alecrim. A passageira no carro observa a quantidade de veículos parados. Olha a quantidade de carro que tem. Olha aqui, ó. Bairro Alecrim, Vila Velha, ó. Mais à frente, uma fila sem distanciamento de gente para entrar num outro estabelecimento. Mais uma vez, aglomeração e ninguém usando máscara. Tanto Vila Velha quanto Vitória ainda estão em risco moderado no mapa de risco no Espírito Santo. Isso significa que os restaurantes, inclusive nos shoppings, podem funcionar até às 18 horas. Só que os bares continuam impedidos de abrirem as suas portas. E um detalhe nessas imagens é que se algum restaurante foi flagrado, parece que não respeitou o protocolo de segurança, porque precisa sim de distanciamento entre os clientes, um número específico de clientes e todos eles precisam de utilizar máscara. Neste final de semana, o mapa de risco foi atualizado aqui no estado. Houve um aumento no número de cidades que estão em risco alto, de 9 para a semana passada para 11. Em risco moderado, em amarelo no mapa, atualmente são 45 municípios. Houve também aumento das cidades em risco baixo, aí sim onde os bares podem funcionar. De 16 passou para 22 municípios. A partir do mês que vem, uma nova matriz de risco deve ser implementada no estado, levando em consideração o número de mortes pela Covid-19 em cada cidade. Pois é, gente. A Prefeitura de Vila Velha diz que equipes da Guarda Municipal, PM, Corpo de Bombeiros e fiscais do município estão realizando ações em bares e eventos não autorizados e que reúnem um grande número de pessoas. Mas um detalhe, esse mesmo bar que mostramos na reportagem no bairro Alecrim, semana passada, também mostramos aqui no TN, dezenas de pessoas se reuniram no local para uma feijoada. O evento chegou a ser divulgado nas redes sociais e as imagens mostram o público sem máscara e aglomerado. Pois é, já a Prefeitura de Vitória disse que a fiscalização do município atuou em vários bairros nesse fim de semana após o recebimento de denúncias. Estabelecimentos que funcionavam fora do horário permitido foram notificados. Tá aí, né? Vimos aí em plena pandemia mais um péssimo exemplo de aglomeração. Muitos dos que estão se divertindo ali sem máscara e sem prudência esquecem que podem ficar doentes ou levar o coronavírus para casa e contaminar pai, mãe, avô, avó. E aí, como saber quem vai superar ou não a doença, hein? Em relação ao número de casos e mortes, você vê agora no painel. O Espírito Santo tem 105.888 casos confirmados de coronavírus, 3.026 mortos e 92.151 curados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 73%. Puxa vida, eu fico tão feliz quando roda essa vinhetinha, né? Muito bacana, hein, Ingrid? E às vezes tudo que a gente precisa é que a nossa arte, o nosso trabalho, seja visto por mais pessoas. Vamos te convidar para conhecer a Alice, menina tímida que se agiganta com uma tela e um pincel na mão. Pois é, para que o país da Alice seja de maravilhas, é preciso superar barreiras. E ela está conseguindo. Se já com a pouca divulgação tem gente de outros países comprando as pinturas, imagina com mais ajuda, hein? Mãos rápidas, habilidosas e super criativas. Alice tem apenas 14 anos e dá vida às ideias por meio das cores. Tintas, pincéis e um quadro é tudo o que ela precisa para soltar a imaginação. Alice sempre gostou de desenhar, tem talento desde criança, mas esse talento se aflorou durante a pandemia. Pois é, em casa, sozinha, ansiosa, começou a rabiscar os primeiros traços artísticos. Ela fez uma tarefa para a igreja, para a catequese, um Sagrado Coração, ficou muito bom e eu falei que ela tinha talento. Aí eu falei que eu ia comprar uma tela para ela pintar. Aí a primeira tela é aquela ali, ó, a primeira tela que ela pintou. Aí a gente viu o que tinha. Aí eu coloquei no Instagram, no Facebook, aí todo mundo curtiu e falou que ela tinha talento.
irmão afirma que Alice copiava os desenhos dele desde pequena. O talento veio do meu pai, né, que passou para mim. Só que assim, a gente não desenvolveu muito como a Alice, né? A Alice realmente superou as nossas expectativas e tá aí dando continuidade ao trabalho dela. Legal, né? A Alice é um pouquinho tímida, é de poucas palavras, mas ela conta pra gente que a fonte de inspiração são as paisagens. Só mais paisagem, que eu acho mais bonito para pintar. Esse quadro que você está vendo foi o primeiro que a Alice pintou. Tudo começou há 2 meses e depois disso ela pintou vários, inclusive esse aqui, que foi concluído na última sexta-feira, é o mais recente. E é um trabalho que está dando super certo, viu? Até agora a família vendeu 9 quadros. 4 já foram entregues e outros 5 estão sob encomenda. São encomendas internacionais para os Estados Unidos e Itália. É mole ou que é mais? Tudo porque a mamãe teve a ideia brilhante de fazer as exposições dos quadros por meio da rede social da família. Além de tudo, Alice é empreendedora. Ela quer vender os quadros porque deseja comprar um notebook novo para estudar. O objetivo dela, se Deus quiser, vai ser alcançado. Porque ela quer comprar um notebook, o dela está quebrado. E o notebook que ela está querendo, a gente não tem condições de dar. Então, através desse trabalho dela, se Deus quiser, ela vai conseguir. É claro que toda essa arte e empenho deixam a família feliz e super orgulhosa. Eu queria ser uma pintora e pintar muitas telas para as pessoas. E ter telas em exposições de arte. Muito orgulhosa, muito orgulho mesmo. Então, a gente se sente muito feliz e está ali, né? Sempre apoiando o tempo inteiro e rezar para ela crescer aí, né? Cada dia mais. Puxa vida, fala sério se os quadros não são lindos, né? Nossa, são lindos os quadros. E você ficou curioso para conhecer os trabalhos? Então entra lá no Face da mãe da Alice, Valéria Ribeiro da Silva, ou ligue 98112-9735, 98112-9735. E você de casa, quem sabe não tem um notebook para ajudar aí nesse caminho da Alice também. Se você tiver um notebook, liga pra gente. Pois é, você já está vendo aí na tela, né, o nome dela, Valéria Ribeiro da Silva. O primeiro telefone é o telefone lá da mãe dela, para receber as ligações. Está vendo que ela está precisando também de um computador, quem puder ajudar. E o segundo ali já é o nosso, que eu vou falar agora. Lembrando que a gente conheceu o trabalho da Alice por meio do olhar cidadão do TN. É isso mesmo. Tanto talento no estado, gente, capixabas que precisam mostrar o que fazem, precisam ser reconhecidos. E nós estamos aqui para isso. Manda o seu vídeo ou a sua história para a gente. 997-922530, 997-922530 é o WhatsApp do TN. A gente quer ouvir a sua história, conta pra gente, manda foto, manda vídeo e a gente vai mostrar assim como a gente está mostrando a história da Alice. E ela já está vendendo quadro para os Estados Unidos, para a Europa. Sabe quanto custa um quadro dela, só de curiosidade? Quanto 40, 60, 100 reais. Tá vendo, é muito gente? baratinho. É muito barato e são lindas, as telas são lindas. Menina tímida que olha como ela fica maravilhosa, fica grande aí com um pincel na mão, essas telas lindas. Então quem puder ajudar, tá aí. Olha que tela linda essa daí, A história da Alice aqui contada no TN. E você também pode mandar a sua. A gente está aqui esperando prontos para mostrar. E a seguir o TN visita o bairro Vista Dourada, em Cariacica, e mostra que por lá tá trincando tudo. O motivo a gente conta já já. Ainda em Cariacica, o fim de semana foi marcado pela violência. 2 homens foram encontrados mortos com marcas de tiros. Por que as vítimas da Covid podem desenvolver doença mental? Veja no retorno do TN. Um homem foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Testemunhas teriam ouvido cerca de 40 disparos. O corpo do homem ficou caído na esquina. A área foi isolada pela PM, que atendeu a ocorrência. Além da Polícia Militar, uma equipe da Força Nacional para garantir a segurança. A equipe da perícia da Polícia Civil, durante o trabalho, encontrou diversas cápsulas da munição que foi deflagrada. Os moradores aqui na região de Nova Rosa da Penha não quiseram gravar a entrevista
por conta do medo, né, de toda essa situação, mas contaram que ouviram muitos tiros, pelo menos uns 40 disparos. O homem estava aqui, né, na esquina da rua 95 com a 74, que é essa principal, quando um carro passou e homens começaram a atirar contra ele. O crime aconteceu perto das 6 horas da noite. Para os moradores, a vítima era desconhecida. A situação no bairro é bem complicada por conta do tráfico de drogas. Quem vive por ali está acostumado a ouvir tiros sendo disparados. Conviver com a violência virou rotina. Pois é, a Polícia Civil confirmou que o caso já está sendo investigado, mas até agora ninguém foi preso. E teve mais registros de assassinatos em Cariacica e também na Serra. 2 homens foram encontrados mortos com marcas de tiros. O corpo foi encontrado na tarde de domingo, dentro desta matinha que fica na orla da praia, na região do bairro São Francisco, na Serra, próximo de Jacaraípe. Teria sido visto por pessoas que passavam pelo local. De acordo com a perícia, a vítima aparentava ter pouco mais de 20 anos e foi assassinada com 7 tiros na cabeça. Pelo estado de rigidez, estima-se que o crime tenha acontecido na madrugada de domingo. A equipe da DHPP esteve no local, levantando informações que pudessem ajudar na identificação da vítima. Mas esse não foi o único homicídio que aconteceu no domingo, não. Pela parte da manhã, foi encontrado o corpo de um homem, também morto a tiros, dentro de uma mata na região de Nova Brasília, em Cariacica. O corpo foi encontrado próximo à rodovia do Contorno, na região do bairro de Nova Brasília. Há coincidência entre os 2 casos. A primeira é que essa vítima também não tinha identificação. E a segunda é que teria sido morta com a mesma quantidade de tiros concentrados na região do peito e da cabeça, 7. Ao lado dele foi encontrado um cachimbo de crack. Essa vítima também pode ter sido morta durante a noite e madrugada de domingo. A Polícia Civil confirmou que os fatos serão investigados e até agora nenhum suspeito foi detido. O coronavírus e suas consequências, mesmo depois da cura do paciente. 1 em cada 16 pacientes apresenta algum problema mental 3 meses depois de pegar a doença. Pois é, e o risco é 2 vezes maior em pacientes que precisam ficar hospitalizados. A conclusão é de um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Dona Vera, aos 78 anos, já amargurou a dura experiência de lutar contra o coronavírus. Ela mora com a família em Linhares, no norte do estado. Perdeu o marido e ficou internada por pelo menos 2 semanas. Kátia, a filha, que também teve Covid, vem acompanhando todo o processo. O meu filho foi o primeiro a pegar. Meu pai, infelizmente, não aguentou. Ele faleceu no dia 26 de julho. Entendeu? Porque meu pai tinha muitas comorbidades, ele era muito diabético e o principal fato do meu pai ter falecido foi os rins dele parou, ele entrou em hemodiálise e não aguentou. A minha mãe, graças a Deus, ficou também 15 dias na UTI, 2 semanas, tanto quando meu pai faleceu, ela estava na UTI, entendeu? E minha mãe, ela tem menos comorbidades. Após o susto, Dona Vera se recupera bem das consequências físicas, mas a memória dela não anda nada boa. A memória dela chegou muito confusa. Muito, ela não falava coisa com coisa, entendeu? Assim, não lembrava às vezes dos netos. Isso pode acontecer. Uma pesquisa feita na Europa revelou que 1 em cada 16 pessoas infectadas por Covid desenvolve algum problema mental. O estudo foi feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mais de 62 mil pessoas que foram curadas do coronavírus participaram da pesquisa. Mas só que ela ainda precisa passar por uma revisão feita por especialistas na área, a chamada revisão de pares. Os estudos têm mostrado que tem tido uma relação entre a infecção pelo vírus e o surgimento de transtornos mentais, doenças neurológicas também. Claro que todo o estresse causado pela pandemia, as questões sociais que isso causa, desemprego,
problemas econômicos, preocupações com as pessoas, isso também é um fator de risco muito grande para o adoecimento mental. Existem consequências também para pessoas que ficam com medo mórbido de contrair a doença. Preocupação excessiva, que gera uma ansiedade muito grande. A própria ansiedade gera uma alteração no sistema imunológico, no sistema neuroendócrino na pessoa, alterações hormonais. E também o medo exagerado, além daquilo que realmente é necessário para proteger a pessoa, também é um fator de risco para o adoecimento. No caso de Dona Vera, a família cuida muito bem dela. Além disso, está sendo medicada e fazendo tratamento para voltar a ter a boa memória que sempre teve. Minha mãe está fazendo acompanhamento com psiquiatra, mas o psiquiatra, né, falou que vai esperar 2 meses para começar a fazer vários tipos de exame nela, mas ela está fazendo acompanhamento com a geriatra, que já começou a pedir um monte de exames, inclusive tomografia do cérebro, né, da cabeça, né, para ver se pode, o que acontece? Que pode a possibilidade de descartar Alzheimer, entendeu? Qualquer tipo de desenvolvimento. Pois é, gente, vai dar tudo certo. É isso aí, a importância de manter cuidados médicos mesmo após o contágio pela Covid-19, não é mesmo, Jorge? Porque em se tratando de coronavírus, tudo é novo. Então, as consequências também a gente vai saber, né? Tudo novo. Pois é, além de deixar uma sequela aí grave, né? Várias pessoas enlutadas por causa da morte. Depois, quando a pessoa ainda sobrevive, ainda tem tudo isso, né? Problema de vista, problema de locomoção, dores no corpo. Então, depois de tudo isso, ainda vai ter que fazer uma análise aí literária, científica, para ver o que essa doença aí restou e deixou pra gente. Isso é importante observar aí os sintomas, né? Pessoal, casas trincadas, acidentes, alta velocidade. Tudo provocado por falta de sinalização e veículos pesados numa avenida do bairro Vista Dourada, em Cariacica. Olha só, na casa da Dona Maria tem trinca por todo lado e ninguém consegue dormir. Ela diz que quando o ônibus passa, balança tudo. Parece que a casa vai desabar. Olha só. Ah, se o Mochuara falasse. Ele teria muito o que contar sobre a Avenida São José, que corta o bairro Vista Dourada e outros no município de Cariacica. O Mochuara, olha lá que bonito, ó. Ele é testemunha ocular de coisas erradas e estranhas que acontecem pelas bandas de cá. Vamos começar falando do limite de velocidade, que aqui são de 40 km por hora. Só que o pessoal, ó, gosta de passar assim, ó, chutado. O limite aqui é só mesmo na teoria. Passa 80 e até mais por hora, entendeu? E é difícil mesmo, ó. Diariamente é acidente, porque eles não vê o quebra-mola ali e a velocidade também é demais. Acidentes são tão comuns por aqui que a Joana colocou câmera do lado de fora do comércio dela para flagrar este tipo de situação. O último acidente que teve, né? Se tivesse a minha câmera aqui, tinha pegado direitinho, né? Porque ele filma o quebra-mola, filma, né, a rua direitinho. É importante a câmera, não por causa de... por causa disso mesmo, para estar observando, né, o movimento da rua. A preocupação dela também é com a falta de sinalização, tanto horizontal quanto vertical. Isso não existe por aqui. Com a sinalização a gente já vai ver que tem um quebra-mola, vai reduzir velocidade, não vai sofrer dano no carro e nem vai causar nenhum acidente. Não tem sinalização, não tem um quebra-molas que funcione bem, mas tem cavalo solto e muito motociclista sem capacete. E tem ainda um problemão que fica escondido. Aqui nesta casa só mesmo Nossa Senhora na causa, viu? É porque os veículos pesados que trafegam ali por baixo em alta velocidade acabam provocando esta realidade aqui, ó. A das trincas nas paredes e aqui na casa da Dona Maria são várias, viu? Por vários pontos da casa. Aí, aquele medo só vai embora depois de rezar muito, viu? Eu penso até que a casa vai cair. Balança muito, balança a gente na cama, a gente tá deitado e já acorda assustado. Meus filhos, quando vêm aqui, eles acordam assustados, falam, mãe, não dá para dormir aqui não. Eles falam mesmo, entendeu? A minha irmã, ela disse que nem vem aqui em casa mais para dormir.
Porque diz ela que a gente não dorme aqui nessa casa. A gente acostumou um pouco, ainda dorme durante o tempo que os ônibus não estão rodando, né? Circulando, né? Aí a gente dorme às vezes depois de meia-noite. Aí deu 4 horas da manhã, não consegue dormir mais, entendeu? Porque balança a gente na cama, a gente acorda assustado mesmo. Ah, não, ninguém Susto e merece, perigo, né? Não, susto e perigo, ninguém merece uma situação dessa, né? Até os filhos da Dona Maria estão deixando de dormir, de visitá-la por conta desse problema aí. Por favor, né, Prefeitura? A Secretaria de Defesa Social informou que já está ciente das necessidades do bairro e irá providenciar os serviços necessários seguindo um cronograma de obras. A sinalização vertical será providenciada nos próximos dias e dentro de um mês a sinalização horizontal. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Em instantes, suspeito de envolvimento na morte da noiva encontrada numa piscina é investigado por outros crimes. A apreensão de 50 quilos de maconha com passageira de ônibus. Funcionários trabalham para levar luz para moradores de bairro na Serra. Criminosos queimaram um coletivo do Transcol. As chamas atingiram a rede elétrica. E o tempo, hein? Será que o frio do fim de semana vai voltar? A gente te conta já já. O suspeito de matar a noiva num sítio no interior de Anchieta é investigado por outros crimes em Minas Gerais. Alex de Almeida Barros já era investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais por estelionato na região de Caratinga. Ainda há registros policiais contra ele de lesão corporal, ameaça e perturbação. Alex é suspeito de estrangular a comerciante Eusinéia Loyola, de 50 anos. A vítima foi encontrada morta na piscina do sítio da família na semana passada. Após o crime, Alex chegou a tomar veneno e precisou ser internado. Foi detido depois de receber alta do hospital e já está num presídio. Funcionários da EDP trabalham para restabelecer a energia elétrica no bairro Campinho da Serra. Cerca de 30 famílias ficaram sem luz porque, mais uma vez, bandidos queimaram um coletivo. O fogo foi tão alto que atingiu a rede elétrica. O incêndio começou por volta das 11h30 da noite na rua principal do bairro Campinho da Serra, na Serra. O ônibus linha 866, Planalto Serrano Terminal de Laranjeiras, fazia a última viagem, quando foi abordado por 2 homens. Eles atearam fogo no coletivo e, ao fugir, levaram o celular do motorista. A rua Vitória Régia é estreita e ladeado por residências, o que levou desespero aos moradores. E a situação aqui em Campinho da Serra, por pouco não fez uma vítima, uma manicure de 59 anos. É que ela acordou assustada com um ônibus pegando fogo bem em frente à casa dela. Ela mora no quintal desta casa verde aí. E de acordo com a irmã, o susto foi tão grande que ela infartou. A manicure é irmã desta senhora. E foi para ela que a manicure ligou pedindo ajuda. Quando eu pego o telefone, eu vejo uma ligação da minha irmã. Ela já não falando mais direito. Me acorde, chama o SAMU, alguém vem aqui porque eu estou morrendo. E esse infarto que ela sofreu foi por conta do que aconteceu aqui? Com certeza, porque ela não estava assim, ela estava bem. Eu sei que ela tem problema de pressão alta e tudo, mas isso aí, ela inalou aquela fumaça e levou um susto muito grande, foi onde que aconteceu isso tudo. O fogo impediu a passagem de carros e que moradores saíssem de casa. O relógio de energia, os fios da rede elétrica e telefone derreteram. O registro da água também. De manhã, funcionários das redes de telefonia e internet trabalhavam no reparo, mas os moradores continuavam sem energia, como o seu Carlos. Ele trabalha como motorista e nos finais de semana reforça o orçamento vendendo frango assado. Sem energia, já pensava no prejuízo. Estava no trabalho, aí minha esposa me ligou, mandou os vídeos para mim, foto estava acontecendo, foi incendiado um ônibus aqui na Avenida Vitória Régia aqui e causando prejuízo, né, para todo morador aqui. E nós que trabalhamos aqui com galeta no final de semana, né, e desde ontem que os frios estão tudo desligados, né, tá os frangos descongelados, coxa sobre coxa, corte de galinha que a gente vendemos também, né. Então um prejuízo que vai causar lá para meu bolso aí. Prejuízo que foi causado pelo vandalismo e que os moradores ainda contabilizam. O motivo do incêndio ainda será investigado. Dessa vez, nenhum bilhete foi deixado no local. Nos outros incêndios que aconteceram há alguns dias, a reivindicação tinha como motivação
o retorno das visitas aos presídios. Pois é, sobre a energia, a EDP continua trabalhando no local para restabelecer o fornecimento de luz o quanto antes. Os suspeitos de colocar fogo no coletivo ainda não foram localizados, mas a Polícia Civil disse que uma força-tarefa foi montada para investigar esse incêndio criminoso. E teve apreensão de 50 quilos de maconha em São Mateus. A droga vinha de São Paulo. Após denúncias anônimas, a PM interceptou um ônibus de viagem na BR-101, perto do pedágio. Uma passageira foi abordada e acabou confessando que transportava a droga. Ela indicou a mala onde a maconha estava, sendo 58 tabletes, totalizando 50 quilos. A mulher, que já tem passagens por tráfico, disse que havia buscado a maconha em São Paulo. Ela já está no presídio. George, o que foi esse fim de semana? Uma geladeira. Olha, eu confesso que tinha muito tempo que eu não sentia tanto frio aqui no Espírito Santo, viu? E a chuvinha fina, aquela chuvinha fina com vento forte, principalmente no sábado, lá em Guarapari. Eu estava lá em Guarapari, gente, era de congelar os ossos. Congelante. Aqui também na Grande Vitória fez muito frio. Fez muito frio, né? A gente se pergunta, como fica essa segunda-feira então, hein? Bom, o frio deve continuar nos primeiros dias da semana. O afastamento da frente fria e uma massa de ar polar contribuem para a queda acentuada das temperaturas mínimas, podendo ficar em torno de 4 graus, segundo o INCAPER. Você vê imagens ao vivo da praia de Camburi, em Vitória. Tem um solzinho aí, né? Não está chovendo por enquanto. Na Avenida Dante Michelini, pistas livres e sem retenção. Vamos para a região da Beira-Mar para falar do tempo aqui na Grande Vitória. O sol aparece entre nuvens e não deve chover. No litoral capixaba, mar agitado com ondas de até 2 metros de altura. Existe condição favorável para a formação de geada nas áreas mais altas do estado. Em Vitória, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na região sul, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos. Nas áreas altas, mínima de 9 e máxima de 16 graus. Na região norte também pode chover durante o dia. Temperatura mínima de 15 e máxima de 27 graus. Agora, meu amigo, na região serrana, a temperatura fica em torno de 6 graus e máxima de 14. Só que lá a temperatura, ela é assim, né? Mínima de 6 graus oficialmente, mas fica bem abaixo ali, né? Pois ela é. fica bem abaixo mesmo. Bate até um arrepio, né? E na verdade, assim, até no meu Instagram, eu estava falando sobre isso. Como o Espírito Santo é de fato abençoado, né? Eu, por exemplo, estava lá em Guarapari, cidade de saúde, aquelas praias maravilhosas, clima de verão, mas parecia que eu estava lá em Pedra Azul, de tão frio, gelado. Realmente gelado. Então, quer dizer, o Espírito Santo tem isso, né? Tem essas nuances, assim, em várias cidades. E você tem todas as estações, digamos assim. Agora, você não me contou o que você fez para esquentar o frio, hein? Esse fim de semana. Eu vi no seu Instagram. Gente... Será que eu conto? A Janine já até gritou. Todo mundo viu, gente. Ele com a tacinha de vinho, ele trabalhou no sábado, quer dizer, super merecido, né? né? A gente tem que se divertir um pouco, né? Todo mundo aí de casa se diverte, a gente também se diverte. Por que não, né, George? Eu também. Quem me acompanhou viu também um chocolate quente que a mamãe fez pra mim, que eu não resisti. Aguei as plantas. Aguei as plantas. Não precisou, porque choveu muito. Só as de dentro, assim, sabe? Guarapari vai ser o seu destino daqui pra frente também, né? A gente tinha falado de aposentadoria, né? E hoje parece que vai ser só a última segunda-feira da semana. A gente já pode adiantar alguma coisa. Eu acho que a Ingrid... eu acho não, gente. Não pode. Esse George é terrível, né, gente? Mas todo início tem que ter um fim, não é isso? Então, todo início tem que ter um fim. Essa semana será uma semana de fortes emoções, frio na barriga. Mas é isso, vamos seguir. Na sexta-feira a gente... É hora de dar tchau, né? Ao longo da semana a gente vai falando, mas a gente vai estar sempre junto. Eu e você e todos os amigos. Um bom início de semana para todos nós, se cuidem. Amanhã estaremos de volta, 5 para meio-dia, juntinhos de você. E não se esqueça, aqui no TN você tem voz. Mande a sua história de vida pra gente, os projetos que você apoia e gostaria de uma força. Seu bairro precisa de melhorias? Conte com a gente. O Olhar Cidadão do TN te enxerga onde quer que você esteja. Tá combinado?
Um beijo especial e até amanhã, semana de fortes emoções. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Um beijo, até lá.